the building. Bem-vindos, Tiago Pedrosa, Carlos Abrunhosa, eu também, Nuno Rebelo. Como é que vocês estão? Estão bem? Olá a todos. Olá, eu estou bem. Eu também vou passando bem. Muito bem, também bem-vindos a todos os que nos estão a ouvir. Hoje vamos ter um tema bastante ambíguo e até pode ser... Aliás, o título, vocês que já leram o título, já estão certamente a salivar o que é que aí vem. Eu se calhar começava por perguntar ao Tiago se ele já limpou o pó à estante dele. Só de cerca de 6 em 6 meses, quando vou lá arrumar e pôr por ordem a coleção. Portanto, ainda não. Ah, ok. Tu pões... O que é pôr por ordem alfabética? Eu, por acaso, não. Eu normalmente arrumo assim de uma maneira... Como é que dizer? Gosto de ter os jogos mais ou menos tematicamente, ou pelo menos por mecânicas os mais próximos, para quando me apetece jogar alguma coisa, ter uma escolha semelhante, parecida, próxima. Ah, ok. Nunca pensei nisso. Eu organizo mais por o tamanho e pelo espaço que eu tenho. E tu, Carlos, dessa já maneira. já te estragaram algum jogo, alguma vez? Ui, bastantes. Já tenho vários jogos estragados. Pois. Quando é que assim, vamos lá ver, definir o teu conceito de estragado. É que para mim estragado pode ser, por exemplo, já não ter um cubo. Ou ter uma carta dobrada. Isso para mim já é o jogo meio estragado. Percebes? Estava a pensar mesmo quase inutilizado. Ah, ok. Inutilizado de todo, acho que não. Que me lembro, pelo menos. Ou então recalquei. Pronto. Sim, talvez. Muito bem, então estamos prontos Nuno? para... Então, só nós é que falamos e tu não dizes nada acerca da tua maneira como jogas. E tu, já alguma vez te roubaram algum jogo? Não, nunca me roubaram um jogo. Agora, é assim, às vezes parece que eu tenho aquela sensação, como vamos aos encontros, levamos jogos daqui e dacolá, às vezes penso, será que algum jogo meu já anda por aí? Eu já nem sei, se calhar. Pois. Às vezes penso Quando nisso. tiveres mais, vais perceber que isso é uma coisa muito recorrente. Pois. Sim, há sempre jogos espalhados por todo lado. Eu acho que tem alguns. Eu acho que não tenho cá nenhum vosso neste momento. Eu costumo, por acaso, não. Tenho da Ludoteca. Tenho um Merv, acho que o Merv é da Ludoteca, não é? É possível, é possível. Muito bem, então depois de ter sido interrogado, vamos então dar início ao nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje reza assim: o mundo encantado dos preservativos lúdicos. Gostei do ênfase aos preservativos. Que tema tão curioso. É um tema muito O curioso. que é que quer dizer com isso, Nuno? Não sei o que é que serão os preservativos lúdicos. Onde é que estavas com a cabeça para pensar nesse tema? Não sei. Serão os sacos plásticos onde nós vamos buscar os jogos? Ou aquelas sleeves que vêm a proteger as caixas? Se calhar os preservativos lúdicos é algo que se compra para adicionar aos nossos jogos. Pronto. E por isso é que hoje se calhar vamos falar um bocadinho de como é que protegemos os nossos jogos e se usamos ou não sleeves, por exemplo, nas nossas cartas, se limpamos o pó das nossas estantes, se vamos contar componentes depois dos jogos terem sido jogados num evento nacional como, sei lá, a Riacon. Ou seja, tentar perceber aqui um bocadinho como é que é este tema tão fraturante na nossa sociedade lúdica, não é? Porque acredito que a pessoa que só vai buscar pão não queira saber se nós slivamos ou não os nossos jogos. Aliás, ela se calhar nem sabe o que é o jogo. Por isso, vocês, Tiago, tu slivas, ou seja, vamos ter que usar este termo americano, vamos usar aqui o anglicismo, que é, tu colocas as tuas cartas dentro de preservativos lúdicos ou não? Jogas protegido? Tu jogas protegido, Tiago? Depende muito de muita coisa, mas por regra sim, mas nem todos os jogos. Há alguns jogos que eu tenho completamente slivados e às vezes as sleeves são mais caras do que o próprio jogo. Não vou dizer que são mais caros que o próprio jogo, mas é um investimento avultado no preço do jogo. Encarece para aí, se calhar 30% um jogo, exatamente. Não? Para aí, nem quero fazer contas para não deitar as mãos à cabeça. Depois tenho, por exemplo, o Arkham Horror tem completamente slivado
e posso começar por aí, foi provavelmente o primeiro jogo que eu salivei. Não foi o primeiro jogo, mas foi o primeiro jogo que eu senti mesmo necessidade de salivar. Porque para além do jogo ser caro, depois é complicado, por exemplo, para comprar, não dá para comprar uma carta, temos que comprar um pack, ou seja, uma carta valia-me 20€, portanto mais vale comprar um saco de sleeves ou 2 sacos de sleeves, que é mais barato e à partida protege mais o jogo. Depois, normalmente tenho tendência a sleeve. Esse tem mesmo muitas cartas, não é? E este tem mesmo muitas cartas. Cada ciclo tem mais ou menos 200, 300 cartas à volta disso, portanto são os pacotes ainda de sleeves. E para este, e como eu não gosto não é não gostar, não, eu não gosto de sleeves más, para já porque o toque das sleeves, eu odeio o toque das sleeves por si, e depois quando aquelas sleeves muito baratas eu ainda me mete mais asco. Depois baralhar sleeves baratas também me mete muita impressão, parece que elas estão sempre a rasgar e não baralham bem. Então... E tu já agora, eu também te pergunto, já que falas no baralhar, achas que com as sleeves é mais fácil baralhar ou é mais difícil? Depende, se as sleeves forem boas é fácil baralhar, se as sleeves forem más é difícil de baralhar. Ok, porque há muita gente que se divide um bocadinho com isso. Há pessoas que adoram baralhar com sleeves e há outras que detestam, dizem que não conseguem. Porque de certa forma também depende da forma como as pessoas baralham, não é? Porque se tu baralhares com... Tem que ser da maneira clássica, para começar. Pois. Tem que ser da maneira clássica. Tem que ser na mão. Daquela, quase na mão. Daquela cortar e meter as cartas no meio. Mas é assim, as pessoas que dizem isso normalmente usam sleeves más. Sou muito, muito pragmático. Há alguns problemas com as sleeves más, ou mais baratas. Há as más e as mais baratas. As más são as penny sleeves, custam para aí tipo 100, 2€, assim, uma coisa qualquer. E depois existem as boas e depois existem as muito boas. A de gama média, eu já uso para o Arcanora, não uso gama muito alta, mas eu uso uma gama média, cada pacote custa para aí 3€, 3,5€. Não são daquelas que a malta do Magic the Gathering usa com duplas sleeves, etc. Mas são já umas boas. E qual é o problema das sleeves? Primeiro, quando nós empilhamos os maços, se as sleeves forem más, os maços têm tendência a cair logo. Não se consegue empilhar muitas cartas. Depois, se as sleeves forem más, também baralhar custa bastante. Okay? Se as sleeves já forem média gama, já consegues fazer ambas as coisas razoavelmente bem. O que é média gama? Tu compras de quantos microns? É microns, não é? É micras. No mínimo 100. Okay. No mínimo 100. Mas eu tenho algumas mais finas. Por exemplo, as minhas primeiras sleeves até foi para o Ticket Ride e isso é o meu segundo... a minha segunda explicação, entre aspas, para sleevar cartas, são jogos que se baralha bastante e que por regra são até relativamente caros. E, por exemplo, o Ticket Ride passas a vir a baralhar cartas pelo menos 2, 3, 4 vezes num jogo normal tu baralhas. Então eu preferi automaticamente meter sleeves. Assim previno para o meu Markland que eu não tenho ficar com cartas boas para sempre. Assim, eu na minha maneira de ver a coisa, eu também já slivei mais, já coloquei muito mais preservativos lúdicos em cartas. Ultimamente tenho começado a selecionar, ou seja, por exemplo, pegando no que estás a dizer do Ticket to Ride, se forem jogos onde eu sei que as cartas vão estar muito tempo na mão dos jogadores, ou têm uma grande probabilidade de lá irem parar, eu geralmente coloco sleeves. E há jogos em que eu tenho algumas cartas com as sleeves e há outras cartas sem, porque eu sei que essas que não têm sleeves não vão para as mãos dos jogadores. Não sei se vocês fazem assim. Eu pessoalmente faço assim. E há uma terceira para mim, que é quando a qualidade das cartas é muito má. E algumas cartas têm má qualidade. Estou-me a lembrar olha, para a semana vou chatear alguém com isso. Ou melhor, já chateei alguém com isso. O Porto é um desses casos. Tem algumas produções de Amiibo têm más cartas. São muito finas e são muito dadas a dobrar, por exemplo. E essas estão muitas vezes muito na mão, sim. E essas estão muito na mão. São muito parecidas com as Ticket Ride e também baralhas relativamente bastante. Então essas são outras cartas que eu sleeve. E depois é assim, há pessoas que dizem que com a sleeve é muito mais fácil agarrar as cartas de uma mesa, de uma toalha. Há outras que dizem que não. O que é que tu achas, Carlos? Assim, a minha experiência eu não sou... pronto, também com a quantidade de jogos que vou tendo, se me punha a sleevar tudo... se tu não jogas, para que é que ia ser complicado, exatamente. E portanto a minha experiência em sleevar não é assim tão grande como a vossa, se calhar. Então faço-te a pergunta ao contrário.
Quando é que tu decides que tens que colocar sleeves num jogo? Passado 10 anos de ter o jogo. Olha, por acaso não digo tanto tempo, mas quando eu percebo que o jogo realmente tem muito, joga-se muitas vezes e, pá, e a qualidade da carta já Já foi? tá a perder-se ou está em vias disso. Ou então, quando eu recebo um jogo, Mas não é aí, é logo no início. ou então, quando eu recebo um jogo e, e acredito tanto no jogo que eu vou slibar. E às vezes corre mal, porque às vezes não é assim tão bom. Mas aproveitas essas sleeves para outros, eu já fiz Não, isso não, muitas vezes. nunca faço isso. Nunca faço isso. Eu já fiz E isso já não muitas vezes. tira. Depois de pôr, já não tiro. Pá, olha, posso-vos dizer que a pior coisa que me aconteceu foi, relativamente a sleeves, nem foi comprar sleeves fracas, que já as comprei. Por exemplo, o meu Ticket to Ride tem sleeves péssimas, mas a pior coisa que me aconteceu foi com o Arkham Horror, porque eu comprava sleeves da própria FFG. Só que eles, Sim. entretanto, compraram a GameGenic, que é uma marca de acessórios de jogos. E resolveram... Essa é muito boa. Essa deve É. ser das top, não é? É uma boa. Em termos de sleeves há melhor. Mas pronto. Mas já, as melhores já são aquelas Epá, mas topo olha, eu vi agora há pouco tempo do Magic. um daqueles episódios do Game Night. Eles, pronto, são patrocinados pela GameGenic e... Sim, mas notas, ou pelo menos aparentemente parece-me, né, que eles usam, as sleeves são mesmo muito boas. As sleeves são boas, mas há melhores. É isso que eu estava a dizer. Há melhores. Por exemplo, se tivéssemos aqui alguém de Magic, dizia-te logo o que é que são sleeves espetacularmente fixe e whatever. Para Magic tem sleeves próprios para baralhar, que baralhar fica melhor do que propriamente baralhar cartas normais. Mas é só o tamanho das cartas Magic, não é? Ou é marca que dá para vários. É a marca. A marca dá para várias. As cartas de Magic, se não estou em erro, são iguais às minhas. São American Size, são iguais às do Arkham Horror. Que agora me falha, mas É possível. eu acho que é 80, Então, mas, 68 por 90, se não estou em erro. Mas, mas Carlos, mas deixa-me só desculpa, acabar a então, minha diz história. lá, Tiago. A pior coisa que me aconteceu foi eu comecei a fazer a coleção de Arkham Horror e estava a comprar as livros da marca, que era a FFG, que é a editora, que entretanto me compra a GameGenic. E o que é que eles fazem quando compram a GameGenic? Basicamente descontinuam a marca de sleeves que já tinham e passam diretamente para a GameGenic com um problema. As GameGenic são, em termos de qualidade, são semelhantes, mas têm menos um milímetro ou dois. Então a minha coleção de Arkham Horror, que na altura já tinha para aí 3 ou 4 ciclos, automaticamente tens de conseguir adquirir as sleeves que eu tinha. E tive que comprar sleeves para todo o Arkham Horror todo, para não ficar com sleeves. Bateu-me aquela OCD básica. De 2 tipos. Exatamente, Sim. e para não ficar com a coleção com 2 tipos, tive que comprar novamente todas as sleeves. Mas Tiago, isso às vezes faz diferença, porque é assim, se tu efetivamente tens duas cartas com sleeves diferentes e se tens que escolher entre uma e outra carta, começas a saber que aquela carta é daquela sleeve, é daquele tipo de... É verdade. Pronto, ou seja, É verdade. sim, por isso... Aliás, isso é uma das opiniões de muita gente que gosta de colocar sleeves nas cartas é essa mesma, ou seja, em jogos como... em que as cartas que tenham um pequeno detalhe... tornam-se perceptíveis de que carta é que é. Ou seja, num jogo em que tu estás a jogar, sei lá, um Aldeia Velha ou um Avalon em que tem papéis escondidos, tu já sabes qual é aquela carta. Por isso, muita gente coloca logo as sleeves nesses jogos, por exemplo. É verdade, eu faço isso também, para evitar as marcas que as pessoas usam. Por exemplo, alguém na Aldeia Velha ou noutro qualquer parecido, alguém fez uma dentada qualquer de uma carta específica. Tu automaticamente consegues ver. Eu também sleeve por essa razão. Sim, e depois há outros problemas, por exemplo, em jogos como o Arkham Horror, que tem várias prints, ou seja, tem várias vezes que eles são impressos, e eu normalmente misturo as coisas do core com coisas do último ciclo que saiu. Há diferenças na própria carta ao longo do tempo, e às vezes são mesmo diferenças de impressão mínimas. Ainda hoje, por acaso, no Facebook, estava no grupo do Arkham Horror e havia alguém que estava a perguntar se era normal terem a nova... Eles tinham a nova print do base e algumas cartas eram mais... e as cartas do base eram mais curtas ligeiramente do que as cartas de um ciclo qualquer, que já não me lembro. Pois, isso já dá problema.
Nestes Então, livros não se Carlos, nota. sim, sim, nos livros não se nota, é verdade. E, por exemplo, a Arcane Horror, já agora, só para terminar aqui, a Arcane Horror, eles têm uns standalones que vão lançando. São os ciclos que são lançados anualmente na convenção, basicamente, Arcane Horror. Imaginem que a FFG faz uma grande noite de Arcane Horror. E nessa Certo. convenção é lançado um cenário específico para as pessoas jogarem essa noite. E normalmente as cartas desse dia que são impressas e vendidas nesse dia são impressas em casa, ou seja, in-house. A qualidade da impressão é completamente diferente da qualidade normal que vem da fábrica, digamos assim, geral. Ok. É mais uma razão. Ok. Então, Carlos, tu, além de não protegeres os teus jogos com não teres proteção quando vais jogar, não é? Vais assim sempre desprotegido. Mas tens mais alguns cuidados com os jogos ou não? Epá, tenho já há uns anos esta parte. O Carlos lançou uma trend entre nós. Protejo as tampas das capas, sim. Não corto, não tiro o plástico, O celofane. o celofane de cima. Aliás, desculpa, deixa-me só dizer, a nossa ludoteca é conhecida por ter caixas que as pessoas olham para ela e pensam que não estão abertas. Tenho muito essa reação das pessoas, sobretudo na Sim. Reacon. De dizer, Exatamente. então não vais abrir o jogo agora, só por minha causa. Não, o jogo já está aberto há muitos anos. Tem a tampa plastificada. E nota-se diferença. Sim, isso ajuda-me numa coisa que um dos cuidados, e esse é um cuidado que eu tenho, que é utilizar no sítio onde eu guardo os jogos, tenho mais do que uma divisão onde eu faço, utilizo os desumidificadores. Sim. Porque acho que isso é uma das coisas que realmente vai destruindo, com o tempo, vai destruindo os jogos. E a exposição ao sol, Sim, também sim. procuro ter esse cuidado Sim, para não debutar. sim. Aliás, já que falas nisso, uma das dicas para aquelas pessoas que são mesmo peritas em guardar os seus jogos é colocar até, por exemplo, um plástico ou um filtro ultravioleta nas janelas para que o ultravioleta não danifique os seus jogos. Olha, tenho um jogo... E Carlos, não esqueças o que vais dizer, também podes fazer um ambiente seguro, como existe em alguns museus, para te proteger os teus jogos. Ou seja, em que a temperatura vai oscilar entre os 13 a 20 graus e uma umidadezinha mais ou menos de 35 a 60 e tens aquilo, um ambiente seguríssimo para os Isso jogos. era o que eu queria, pá, mas ainda não consegui chegar a esse patamar. Mas lá chegaremos, não é? Com o tempo. Sim. Há um jogo que eu tenho que... Pronto, na altura ainda não tinha esse cuidado, talvez também por inexperiência, e que realmente ficou debutou, quer dizer, perdeu a cor. Debutou. É um debutante. É um debutante. Perdeu a cor e estava a tentar lembrar-me agora do nome, mas não me lembro. Só sei que é um jogo antigo da Inca e do Marcos Brandt, que agora não me lembro, tem a ver com chá. É o Darjeeling, agora me recordei. Eu não estou a lembrar. É o Darjeeling. Fui lá ao fundo da baú. Ao fundo da memória. É verdade. E esse jogo ficou... Um dos lados está meio... verde alface. Ups. Mas pronto. Mas deixaste-o ao sol? Sim. Provavelmente... Ele está com outros jogos no sítio onde está. Mas provavelmente a própria tinta deveria ser um bocadinho diferente e sofreu mais do que qualquer outro que lá está no mesmo sítio. Por acaso é curioso. E foi, ou então foi numa outra altura qualquer que estava noutro sítio e apanhou muito sol, não sei. Não sei como aconteceu, não sei. Mas sei que tem esse efeito e é realmente uma pena. Se tivesse o plástico provavelmente já não teria perdido. Não sei. Talvez não. Mas não sou especialista. Não, com o celofane perde na mesma. Também perde, não é? É provável. O ideal é mesmo não os pôr ao sol, não é? Aquilo que o Nuno disse é o ideal. Aliás, o ideal é elas estarem no escuro e no mínimo que o Nuno disse. Eu há pouco ouvia o Tiago a falar na ordem, embora o tema não seja esse, mas na questão da organização da ludoteca. Isso é um tema até muito interessante e podia dar uma bela noite de reflexão. Mas é curioso perceber que
Eu a determinada altura perdi o completo controle de como é que organizo os meus jogos. Pois pode ser uma heresia muito grande, mas eu já não tenho muita forma de organizar os meus jogos. É o Pronto. espacinho que houver. Eles vão chegando e eu vou tentando encaixar no espaço que ainda há. Eu confesso-me que tenho OCD. Eu tenho pequenos acessos de OCD e um deles é a organização. E então há uma outra Pronto. coisa que também não ajuda muito e provavelmente então tu vais sofrer cada vez mais com isto, Tiago, é que a minha ludoteca transfere-se uma vez por ano para um outro local que não onde eu estou. Que é, Já sofri disso. já sofreste isto, não é? Há imagens. E é mau porque depois a gente tem que os tirar para levar para a convenção e quantos mais são, mais tiramos, não é? E depois ou tiras fotos ou... Quer dizer, há um conjunto de coisas que podes fazer, mas só te lembras depois de teres tirado os jogos. Agora já não, pronto, mas... Eu quanto a isso posso dizer o seguinte. Pá, eu sou freak de algumas coisas e uma delas é em termos organizacionais, porque se eu levasse os meus jogos para a Riacon, que é o que estavas a falar, e depois tivesse que estar a pensar se os meus jogos vêm todos ou não, eu não ia levar nada, porque ia estar a passar um bocado dos neurónios. Então o que é que eu faço? Eu fiz literalmente não fiz uma aplicação não, mas peguei numa aplicação, fiz inventário dos jogos e todas as caixas que eu levava, que depois, quando vocês foram arrumar as caixas, desarrumaram as minhas caixas todas, já não deu para fazer de volta, que era, cada caixa tinha os seus jogos. Então, ou seja, tudo que eu tirava, punha naquela dita caixa, a caixa fechava e o inventário fechava daquela caixa e estava tudo direito. Já para não ter esses problemas. É claro que depois tudo o que tinha lá dentro vai outros 500, não é? Mas em termos de organização para não perder nenhum jogo, foi o que eu fiz. Por isso é que eu reparei que faltava-me um jogo que acho que eras tu que tinhas, que era o Porto. Exato. Que estava com um dos métodos que eu uso para guardar jogos nas nossas itinerâncias, que é com os plásticos, como alguém me disse há dias, os fios dentais dos jogos. Exatamente. Os elásticos cueca. Exatamente. Quais elásticos cueca? Aqueles que fazem uma cruzinha. Aqueles elásticos estão ali. Sempre que existe uma caixa com ok. um elástico daqueles, a gente já sabe que é dele, não sabes? Ok, sim. Verdade. É uma mariquice, pá, mas pronto. É assim, para quem guarda os jogos na vertical, isso ajuda. É isso. E, por exemplo, ou quando fazes o punch aos componentes, guardar essas lâminas de papel que vêm e tentar forrar por baixo do insert para quando fechares a caixa fechar mesmo bem, os componentes não se virarem quando tu os guardas na vertical. Eu agora já faço, é verdade. Embora não use os elásticos, não é? Uso o trapilho, que não sei se sabem, é um fio, modo elástico, que dá para fazer passadeiras e tapetes e não sei o quê. Tipo fio norte. Não é fio tipo norte. Fio norte. Não. Não, se é de elástico... Chama-se trapilho. Tem um único inconveniente, é que torna um bocadinho mais grossa a caixa e, portanto, depois para arrumar não é assim muito prático. Se vocês repararem, a minha coleção está toda sem elásticos. Tirando um ou outro que abre, aqueles que estão muito cheios e que abrem, eu ponho elástico, estão guardados com elástico. Mas, por regra, estão todos guardados ali sem elástico. Os elásticos, para mim, são muito importantes quando eu os transporto, e como todos nós transportamos muitas vezes uma mala pelo menos cheia de jogos, e depois estão lá pendurados, pousados para qualquer pessoa pegar. Eu acho que é importante, aliás, a regra é, os jogos não saem daqui sem elástico. Ou seja, sempre que eu vou fazer a mala, escolho os jogos e ao mesmo tempo ponho-os elástico. Porquê? No transporte, aquilo que muitas vezes me acontecia era os jogos ficarem todos, ou abriam, ou caíam cartas, ou whatever. Sim, verdade. E assim fica muito mais salvaguardado. Verdade. E viu-se na Riacon. Os meus jogos estavam sempre direitinhos. Ora bem, então podemos já aqui começar a cristalizar as vantagens de usarmos estes preservativos lúdicos nas nossas cartinhas, que é então, aumentam a durabilidade dos componentes, certo? Ou seja, nós conseguimos, se calhar, e até mal compramos um jogo, se colocarmos logo as sleeves, até conseguimos aumentar bastante a durabilidade. E pensar que há pessoas que também fazem, não sei se é o vosso caso, no meu nunca pensei nisso, porque eu não sou uma pessoa assim ainda de vender muitos jogos, mas há pessoas que já colocam as cartas dentro de sleeves já a pensar no futuro valor do jogo, não é? Porque, de certa forma, se as mantiverem intactas, o jogo vai ter um outro valor que não se estiverem todas estragadas. Então há muita gente que já coloca as suas cartinhas dentro das sleeves por causa disso.
Depois, se calhar, são mais fáceis de manusear, se bem que há pessoas que dizem que é o contrário, ou seja, e tu já disseste, não é, Tiago, que às vezes elas escorregam ou não se empilham muito bem, ou até colam umas nas outras. Eu estou-me a lembrar do meu Seven Wonders que está Claro, completamente... acontece. Quando estão, É, quando estão armazenadas. Sim, porque o meu Seven Wonders tem as expansões todas dentro da caixa base e elas estão extremamente apertadinhas lá e eu sei que elas colam, ficam coladas umas nas outras. E eu, para resolver isso, eu ponho sílica gel dentro desses jogos. Sim. Sim, é uma maneira também, é uma dica boa para, até mesmo podes comprar, sei lá, uma sílica gel para a cama dos gatos e depois fazer pequeninos saquitos de organza ou assim e vais trocando, porque efetivamente, sim. Sei lá, outra vantagem de ter as sleeves, ou seja, consegues, se calhar, baralhar melhor, e já falámos sobre isso, se calhar há outras pessoas que acham que não. E pronto, e em princípio, desvantagens. As vantagens acho que estão mais ou menos listadas. Quer dizer, também há pessoas que adoram, por exemplo, slivar jogos porque acham que é extremamente relaxante. Largar. Pois. De facto. Mas há pessoas que gostam. Há gostos para tudo. Há gostos para tudo, também é verdade. Põe a M80 a tocar e estão a salivar ali 500 cartas. Calmamente, olharem para elas. Eu não tiro prazer na arrumação. Aliás, na organização, porque eu sou uma pessoa desarrumada, sou eu uma pessoa organizada, são duas coisas que às vezes não são, não se sobrepõem. Pronto, é assim, o Tiago não disse aqui, mas o Tiago tem um problema quando coloca sleeves nas cartas, é que as cartas têm que estar de uma determinada maneira. Tem. Dentro da sleeve, ainda não percebi qual é. Pronto. O Tiago tem problemas, não sabes disso? Sim. Espera aí, eu explico-vos. Toda a gente sabe que o Tiago tem problemas. Atenção, não tem que estar de uma... Mas não é por isso que nós não te aceitamos. Atenção, a diferença Muito aqui obrigado. é reina Muito obrigado. entre nós e nós aceitamos a diferença. Muito obrigado. Mas não é em todas as sleeves. Atenção, há uma coisa específica. Vocês estão a ver esta sleeve. Estão a ver que esta sleeve tem ali um selo. Ah, sim. Eu acho isso tão annoying, essas slips com um selo. É isso. E isto irrita-me tanto que este símbolo tem que estar sempre nas costas. Ok, É então só por também causa tenho disso. problemas, porque eu também odeio isso, a sério. Isso a mim mete-me os É pés. só isso que eu tenho. Aliás, exemplo, porquê tem um que, símbolo porquê que isso é assim? Podes-me explicar? Isto é um selo, acho que é um selo de garantia, não tenho a certeza. Quando formos à Friendzone, eu pergunto-vos porque é que estas cartas têm selo. Mas isto é um selo de garantia da própria marca. Isso é um selo de ricos. Pronto, as pessoas ricas compram essas sleeves. É para dizer, eu sou rico e compro sleeves que custam 4 euros cada uma, não é? Pronto, é. Cada maço. Vá. Cada maço de 50. Cada maço de 50. Estás a ver? E este símbolo tem que se tratar sempre nas costas. Porque se estiver na parte da frente, e eu agora vou pô-lo na parte da frente. Não, mas isso eu entendo. Mas o que eu estou aqui a falar é, tu queres que a sleeve bata com o topo da carta. É isso? Quando tu pegas nas cartas, elas não podem cair. Eu já não me lembro bem qual é essa mania. Claro, e tem que estar assim, como é óbvio, olha. Tem que como estar é assim, óbvio, reparem. Como é óbvio. Mas eu acho que toda a gente faz Exato. isto. O nível da doença é tal que ele já mistura a realidade com o mundo fantasioso. Mas eu acho que toda a gente faz. Se eu pego na carta para cima, se eu pego na carta assim, porque tenho que ler o que está na carta, a parte de onde sai a carta tem que estar aqui. Não é? Pois. Agora, Porque Nuno, se estiver diz-me assim, uma vai coisa. cair. Agora diz-me uma coisa. Agora foi um momento interessantíssimo para quem está a ouvir um podcast. Pois, era isso que eu te ia dizer, Tiago. Não, mas o que eu acho interessante é que este rapaz tem este tempo todo para organizar o lado em que mete a carta e não sei o quê, não sei o que mais. E depois temos os episódios todos atrasados ao nível da edição. Pois. E temos os nossos fãs a reclamar, cheios de razão, porque o cliente tem sempre razão. Vai ser tudo cortado. Sempre. Isto vai ser tudo cortado. É isto. É o que eu queria dizer. E assim foi ostracizado o Carlos. Vai ser tudo cortado isto. Já avisei. Olhem, desvantagens. A desvantagem é que há muita gente que adora que um jogo envelheça bem como um vinho. E depois, como tem as sleeves, ele nunca mais envelhece. Fica, ou melhor, ou pior. Até o tabuleiro, se calhar, até envelhece, mas as cartas permanecem sempre. Não é? Porque o plástico demora para aí 400 anos, pelo menos a É como decompor-se. se, no fundo, tu estivesse Agora, sempre a fazer uma plástica, não é? Isso é tão estúpido. Sim. E há Eu muita percebo o gente porquê, que... mas eu acho estúpido na mesma.
Mas há pessoas que gostam de ver os jogos envelhecer. Pronto. É E isso. Há agora? gostos para tudo É e nós isso. temos que aceitar a diferença. É isso. Olha, por acaso, é engraçado. Eu percebo essa noção do jogo jogado, já viveu Sim. é mais a viver uma vida comigo. É mais ou menos aquela teoria do quando estávamos na faculdade, não podemos lavar a nossa capa, porque a nossa capa era a nossa vivência durante a faculdade toda. Eu até percebo isso. E tenho, por exemplo, o meu jogo, um dos jogos que eu mais joguei no início, que era o Port Royal. O Port Royal nunca levou-se livros aquilo e já foi para todo lado e mais algum. E às vezes olho para ele e acho engraçado que as cartas já estão inchadas de tanto jogo que aquilo levou, de tanto maltrato. E acho piada, por acaso acho piada. Engordaram com o tempo. Exatamente. Mas sabes Opa, que eu mas gosto disso? Tu estás a falar. Eu gosto de ver um jogo assim. Não é é, isso que eu não estava a é que dizer. esteja Tiago. destruído, está bem? Mas é que se É isso. perceba que já foi bastante jogado. Ou seja, o dinheiro que tu pagaste por aquele jogo já retornou. É lógico, de uma forma não material, mas já retornou. Exatamente. Mau é quando tu Já tens ficou mais barato que uma ida ao cinema. Mau é quando tu pões um jogo cá fora que tem 10 anos e está há 10 anos na tua coleção e as cartas estão novinhas em folha. Isso é que é uma dor de alma. E às vezes dentro do celofane. Pois, mas já nem quero ir por aí, né? Mas pronto. Mas há algum jogo, por exemplo, algum valor que vocês paguem por um jogo que fazem assim, alto que este já tem que levar sleeves? Opa, Pertinente essa não pergunta. e sim. Pois, essa E vou pergunta. explicar. Se me custar relativamente pouco substituir uma carta ou outra, não me chateio. Se me custar relativamente muito e uma carta só fazer muita falta ao jogo, aí sim já começa a pensar. Mas no mundo dos jogos de tabuleiro, onde é que nós vamos buscar peças para repor? Pois, As também. editoras têm-nas? Eu acho que não. Olha, sabes quando é que Só se for de... Sabes quando é que eu pondero? Sabes quando é que eu pondero por sleeves quando o jogo já é antigo? É quando eu começo a perceber que é um jogo que eu continuo, passado tempos e tempos, continuo a utilizar e continua a ser jogado e gostado pelas pessoas com quem jogo. E se eu quiser uma cópia nova, já não consigo. Portanto, aí nessa altura pondero seriamente protegê-lo mais um bocadinho do que o que já está. Ok. Sim, é uma ideia válida e sim, é validíssima. Pá, eu sabes porque é que eu não gosto dessa ideia? E acho-a disparatada. É porque a sleeve para mim é para manter o jogo ou a carta no máximo, o mais pura entre aspas possível, o mais bem guardada possível. E depois vai estar logo ao início. Exatamente, é logo no início. Se vais estar a fazer isso, Sim, porque é que não puseste no teu Port Royal? porque na altura foi o meu segundo jogo, acho eu, a ser comprado, ou o terceiro jogo a ser comprado, portanto na altura desconhecia até sleeves. Não, mas eu acho que não é disparatado. Por acaso não tenho nada dessa opinião. Acho que se tu tens um jogo que a determinada altura, pá, no início não dás valor, não dás tanto valor, mas depois percebes que já foi jogado muitas vezes e que continua a ter procura, epá, se calhar faz sentido tu protegê-lo. Tu protegê-lo já na altura da vida do jogo, protegê-lo. Não acho que isso seja disparatado, muito honestamente. Agora, compreendo aquilo que dizes. Sim, o ideal é comprar o jogo e slivá-lo. Aliás, muita gente já faz isso, né? Quando compra o jogo, já compra os livros. Aliás, isto deve ser um bocado já recorrente. Eu já fiz isso. Eu já não fiz faço, isso. Agora mas agora não há estou a alguns fazer. jogos, pronto. Respeitas quem faz. Sim, Mas é assim, já toda a gente sabe que se livrar um jogo é caro, certo? é caro Ou e seja, Não é barato. porque- Não acho que seja caro. Não é barato. Opa, depende do número de cartas. Uma carta, por exemplo, 50, vou dizer, umas sleeves boas, ou melhor, razoáveis, são 3 euros. São 50 sleeves. Um jogo não há muitos jogos com muito mais de 100 cartas. Quer dizer, há muitos jogos com muito mais de 100 cartas. Tu compras premium, é isso? Compras livros premium, Não não eu estás não a falar compro das standards. premium porque eu vou explicar porque é que eu não compro premium. Porque há sleeves para 50 sleeves 10 euros. Ok? Eu ainda nem lá à metade cheguei. Eu dar mais que 3 Credo. Não, isso... 10 euros, 50 não. sleeves? Sim. Meu Deus. São Tynan qualquer coisa, que agora falha-me, por exemplo, o nome da marca. São muito boas, normalmente até não são transparentes, ok? As normalmente Magic the Gathering nunca são São transparentes, opacas. são opacas, para as pessoas não saberem quais são os... Porque em Ok. termos de coleção há diferenças entre cada print, etc, etc.
e há sleeves para esse valor. E eu não compro dessas, eu compro sleeves gama média, mais nada do que isso. Ok? E aquilo Pronto, só mas diz. é relativamente caro, certo? Ou seja, tu se calhar gastas 20% ou 30% do valor do jogo em sleeves. Se eu gastar, vamos fazer uma coisa. Se o jogo está a 50€, se eu gastar 5€, gastei 10€. 10%. Portanto, deve-se gastar à volta de 15, 20€ a mais. 20% a mais, desculpa. Pronto, e é assim, média. nós aqui estamos a falar de sleeves e de cartas porque Em Arcanora fica mais caro. Porque é efetivamente o que quase toda a gente faz. Mas, por exemplo, estou-me a lembrar, houve uma altura que toda a gente andava a comprar aquelas fichas de plástico para colocar nos tokens de, por exemplo, sei lá, estou a pensar no... Nos O tokens jogo do Arcanora. Quá-Quá. Exato, do Quacks of Quedlinburg. Quedlinburg. Pronto, muita gente usava essas moedas de plástico para proteger. Quanto é que isso custa? Por acaso comprei. Mas não não sei. foi muito caro. Não sei porque foi o Cruz que me ofereceu as minhas. Ok. Mas olha que valia a pena. Porque o jogo torna-se mais agradável ao toque. Aliás, o ideal seria mesmo as fichas do BGG, não é? Mas aquilo aí é que era caro. As fichas são lindas, mas são caras. É um jogo novo. É, quase um jogo novo. Se não mesmo um jogo novo. Ora bem, há outra desvantagem nas sleeves para mim, que é elas aumentam bastante e consideravelmente de tamanho. Por exemplo, o meu Spice Road, o Century Spice Road, eu tenho muita dificuldade em fechar a caixa, porque todas elas estão sleevadas. Eu acho que eu aí tenho premium, acho porque tem assim tem uma grossura considerável. E é muito difícil de as fechar. Fechar a tampa. E agora? Ou seja, essa é uma das desvantagens também das sleeves. Mas isso, há editoras que têm em conta isso e já fazem os inserts preparados para as sleeves. Agora, outras não. E esse é o segundo problema. É que para além de os maços normais ficarem mais gordos, há inserts que até se paga porque ele está dentro da caixa, que depois com as cartas sleevadas não dão. Pronto, mas é assim, por exemplo, em Kickstarter, em GameFound, ou seja, nessas campanhas, é sempre uma preocupação de quem está a comprar o jogo, de pedir para que eles tenham atenção a fazer esses inserts. Sim, já começa a haver alguma atenção. Sim. Assim, se analisarmos assim com rigor, se formos a ver bem, é um segundo nicho de mercado que existe dentro dos jogos de tabuleiro, que é a questão dos acessórios. Portanto, o que estamos a falar aqui é acessórios. Claro. Não é? E os acessórios, se forem comprados ao pormenor, não é? E ao rigor de ter as melhores coisas, pode ficar mais caros que o próprio jogo, se formos a pensar bem. Entre inserts, sleeves, playmates, acessórios para suporte de cartas, por exemplo. Moedas de metal. É incrível. Eu aqui há tempos estive a ver um acessório precisamente da GameGenic que é fantástico. É uma caixa multifunções. Mas ela era caríssima, custava 80 ou 90€, uma coisa do género. E a gente ficas assim, bom, ok, é uma coisa que vais poder usar com vários jogos, não é? Mas quer dizer, se calhar prefiro gastar isso num jogo ou em 2, por exemplo, se for possível, não é? Mas pronto, vai tudo Eu ainda vou elencar outra desvantagem das sleeves, é que muitas vezes fazem reflexos. Sim. É verdade. É verdade, sim senhor. Ou seja, e tu estás a tentar jogar e não consegues ver muito bem. Muito e verdade isso. E até precisas, não é? Ou seja, por exemplo, porque é um jogo em que tu tens que controlar o que é que o teu adversário está a colecionar, etc. E tu daqui para ali não consegues ver. Mas se calhar o preço aí vai trazer vantagens, não é? Porque quanto mais cara, provavelmente melhor será a sleeve e talvez não sei. Eu como não tenho sleeves caras, sim. não sei. Sim. É verdade, não. Quanto mais caro, ela melhora nesse aspecto. Assim, há pouco o Tiago estava a falar, eu não sabia, ou seja, já existem pessoas que fazem double sleeving, ou seja, colocam, não sei se é uma sleeve que já vem preparada para... e uma sleeve exterior. Pois. Normalmente faz em jogos caros, como Magic the Gathering, em que algumas cartas são raras. Valem muito. São raras e tendem a valer muito dinheiro.
Ok? Por exemplo, já um bocado estive aqui a mostrar as cartas de Dark Horror. Elas estão sempre... Mas é uma sleeve normalíssima, ela está sempre aberta em cima, ok? Eu digo que isto protege, Sim. mas ela está aberta. Em double sleeve, ela deixa estar aberta. É uma sleeve interior que tem aqui dentro. Quer dizer que mesmo que aconteça alguma coisa muito má, tu estás sempre protegido. Está bastante protegida, sim, isso é verdade. Mas lá está, a malta de Magic the Gathering às vezes joga com cartas de 50 euros e gastar 1 euro, digamos assim, numa sleeve ou numa dupla sleeve não é nada, não é? Quando perdem mais dinheiro em não sleevar a carta do que propriamente sleevá-la. Sim. Que não é uma É coisa outra que nos realidade. acontece a Eu acho nós. que também É isso. é outra realidade. Não é uma Talvez coisa que acontece no nosso nicho. Alguma coisa que se aproxime disso serão realmente os out of prints. Nos jogos de tabuleiro serão os out of prints que valem muito dinheiro e que um Bora Bora, por exemplo, né? ou um Helvetic, Sim. que são jogos que estão esgotadíssimos há anos e que vão tendo alguma procura. Alguma? Bastante. Ou o Ticket to Ride, o Markland Edition, como falavas há bocadinho também, que não é propriamente uma coisa fácil de encontrar. E esses jogos, obviamente, É fácil. valem. É fácil, mas para por quem um preço tiver caro, 150 euros. Basta ter dinheiro. Exatamente. Pois, exato. Mas olha, deixa-me só dizer uma coisita aqui, Nuno. Relativamente àquilo que estavas a dizer, relativamente aos acessórios, eu não considero os acessórios normalmente para proteção. Mas, por exemplo, o tapete de jogos, eu acho que hoje em dia é uma coisa que eu não prescindo do tapete de jogos. A maior parte da malta acha que é uma futilidade, mas quando jogas muitos jogos de cartas, dá-te um jeito tremendo e protege as cartas mesmo que não estejam sleevadas. Por exemplo, quantas vezes é que vocês já viram e já começaram a arrepiar aqueles cabelos que nós temos aqui atrás do pescoço porque alguém estava a meter o nhaca e a tentar levantar uma carta da mesa duríssima? Claro. O tapete resolve essa vezes. situação. E um bom tapete custa-te, olha, para a minha mesa custou, posso dizer onde é que foi na Maldito, portanto Maldito, não se esqueçam de mandar o patrocínio para cá. 40 e poucos euros, opa, e dá-me para todos os jogos. Às vezes fica semanas aqui até estendido, que eu até rezo, porque depois tenho que sacudir o pó e aquilo vai ficando um bocadinho comido, mas é um acessório que protege bastante, opa, e mesmo em termos de disposição de cartas é muito mais fácil. Há quem use a toalha de filtro também vai servindo, mas em termos de feeling, de sentir as coisas... Sim, mas depois o plástico das cartas fica muito às vezes engavetado nos pequenos filamentos do filtro. É isso também. Também acontece. Olha, vocês alguma vez então jogaram cartas numa daquelas mesas antigas de jogos? O que é uma mesa antiga? Existem mesas de jogos há muito tempo, não é só agora que nós temos mesas de jogos. Mas antigamente havia as mesas até hexagonais, o modelo mais típico até é hexagonal ou quadrado. Nunca joguei. Em que a superfície de jogo é muito parecida com as que nós temos atualmente, mas não tem aquele peitoril, aquela coisa para nós apoiarmos os braços. Sim. É rasa. É muito parecida com a parte de cima de um bilhar. E o terreno de jogo, digamos assim, normalmente tinha um frame, tinha uma moldura de madeira e depois o interior era revestido, não com filtro, mas com um pano, olha, muito semelhante ao pano dos bilhares, e por baixo tinha uma camada de borracha. Muito bem presa. Ok? As mesas antigas de jogos, e já estou a falar de mesas caras de jogos, ok? Muito caras atualmente, quem tiver uma mesa destas tem dinheiro. Eram assim. Pá, e é um prazer imenso jogar naquelas mesas. Para levantar cartas, tudo. Para jogar, tirar cartas, levantar, fazer o que quiseres. Por exemplo, os truques de magia, normalmente quando nós os vemos a serem praticados, são em panos. Nessas mesas? Sim, normalmente não é nessas mesas, mas são mais parecidas hoje em dia com os nossos tapetes, mas mais grossos, para permitir alguns truques de magia, com cartas. Olha, eu sei que, por exemplo, há pessoas que às vezes têm jogos que já estão out of print, por exemplo, que nós estávamos aí a falar, e até protegem os tabuleiros, ou seja, ou colocando uma placa de vidro, há outras que até colocam mesmo dentro de molduras, ou seja, já emolduram o tabuleiro e nós jogamos em cima de um plástico ou em cima do vidro. Um acrílico. Sim, nunca vi. É muito interessante.
Já vi o Tiago, Não sei se... mas o Tiago, os O tabuleiros, Tiago, os Wargames usam muito isso. Os Plexigate. Mas é porque eles não têm de reais tabuleiros, eles têm folhas. Pois, eu acho que aí dá uma resistência Precisam maior de ao... endireitar Exatamente. aquilo. Sim, Não tens assim. sim. Aliás, Olha, eu já vi malta a jogar, mas não tem a ver com a mesma coisa. Então, por exemplo, RPGs, hoje em dia há malta que põe televisões embutidas na mesa. Mas é outra conversa completamente diferente. É para ter vários terrenos aleatórios ali metidos, etc. Mas passemos à frente. Não tem a ver com É isto. assim, existe um produtozinho que, para aquelas pessoas que gostam mesmo, está bem? Que se chama Krylon Crystal Clear. Podem procurar aí na vossa internet, ter lá no coisa. E aquilo é tipo uma capa, é tipo um verniz em spray que se pode colocar nas cartas, nos tabuleiros, para proteger um bocadinho mais os vossos jogos. Agora, têm que ter atenção, que é para depois não venham dizer que foi ele que disse e eu andei aqui a pôr spray nisto tudo e está tudo estragado. Pronto, lá está. Têm que primeiro experimentar. Leva as instruções, não é? Primeiro têm que experimentar num bocadinho do... Lá está, ou seja, onde veio os punch, ou seja, nas folhas, nas lâminas onde nós fazemos o punch, experimentar aí primeiro. Tá bem? Não se ponham a fazer isso num Gloomhaven, ou assim. Pronto, também não. Porque senão... ora bem, pois há mais dica. Eu tenho aqui mais umas dicas, que é... Umidade é um problema. Não coloquem os vossos jogos muito perto do chão. Não coloquem os vossos jogos em caves úmidas. Tentem mantê-los em sítios mais secos, em prateleiras altas. Tentem mantê-los fora dos raios do sol diretos. Estás a ouvir, Carlos? Estou. Se querem ser extremamente cuidadosos, tenham atenção às lâmpadas que usam para iluminar as vossas casas, porque também elas podem destruir as vossas caixas de jogos. E quando é que nós vamos falar do elefante na sala? Eu estou a dar estas últimas dicasinhas. Eu vou agora dizer, como o Carlos sugeriu, comprar uns produtos, uns frascos de sílica em gel para absorver a umidade, ou até um bom desumidificador, ou construir uma sala hermética para ter os vossos jogos bem tratados. Por que não? Com código. Não é? Com aquelas rodas Com grandes. desumidificadores embutidos nas paredes. Se vocês guardam os vossos jogos horizontalmente, tenham o cuidado de ver, porque... Não se pode. Há caixas pode. que são um bocadinho mais duras, essas aguentam mais peso. Não se pode. Por isso, coloquem-nas no fundo. Não se pode. Podem. Que crime é esse? Desculpem, é assim, eu não participo mais neste podcast de pessoas Eu que tenho dizem um misto e dão de conselhos vertical. de jogos na horizontal. Eu recuso. Podem pôr jogos na horizontal. Não sejam tristes. Eu estou a ver atrás de ti jogos na horizontal. Mentira. Tiago. Qual é o jogo que estás a ver na horizontal? Não consigo dizer o nome. Estás mas a falar daquele? Estão aí 4 jogos na horizontal. Onde? Do lado esquerdo do Blackout. Deste lado? Para mim é lado esquerdo. Tu consegues ver aquilo, ok? Estás a falar daqueles ali. São expansões. Não é. É precisamente para o lado contrário. Para este lado? Exatamente. Exatamente. Aqueles não cabem de outra maneira. Tão cala-te, Chico. Mas- Um deles até é o Lisboa. Mas o Lisboa tem último. E CO2. Ih, jogos caríssimos e tu tens na horizontal. O quê? Shame! Shame! Vais ter que cortar esta parte. Shame! Shame! Só é Olha, pena que os nossos ouvintes não te ouçam, não te vejam. mas Por para acaso protegerem por acaso são assim porque as são muito vossas pesados. caixas, para proteger as tuas caixas, podes ainda plastificar as caixas com aquele papel autocolante de encantar Não, os livros. sou Assim, incapaz de fazer isso. também podes Pode fazer. correr É muito isso, mal. pode correr muito mal. E não. Pode correr muito não. mal. Vocês Não, têm, não façam têm isso. que treinar, compram 3 ou 4 Não. e experimentam. É isso. Nem nos Vão livros eu tentando gostava até disso. ficar Nem bem. nos livros eu gostava disso. Isso assusta-me, a sério. Só a ideia de ter por. Ai meu Deus. Atenção, a este sério, é tão podcast, assustador. nós não nos responsabilizamos por todos os conselhos que o Nuno está a dar. Peguem Não num, está de boa vontade. Mas peguem de num facto, essa é muito plástico fraco. daqueles de encadernar, cortam e com muito jeitinho vocês conseguem encadernar qualquer caixa. Não. É.
Deixar bem. o Isto celofane. sim, Está bem, Nuno. isto sim é um workshop para ser feito numa Não. grande convenção tipo em Essen, onde as pessoas vão aprender. Vocês nunca passaram no aeroporto e tem aqueles senhores que plastificam as malas para elas irem para o porão? É igual. Ou seja, tu vais a Essen Não e é tens, igual. por exemplo, Não é igual. está lá alguém Metes a na máquina plastificar. e É vai que depois rodando, esses não é? senhores desplastificam para abrir as malas. E tu, quando colocas um autocolante numa caixa tua, nunca mais tiras aquilo. Ora bem, vamos ao momento do quiz. Eu só quero sim ou não. Está bem? Então vamos lá ver. Sim. Não. Eu vou-vos dar nomes de jogos e vocês dizem só se livram ou não se livram. Ou se Então, livávamos, primeiro não era? jogo. Primeiro jogo. Gobbit. Eu não. 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 Living Forest. Não. Claro que sim. Atenção, e eu vou-vos explicar porquê. Porque não é um jogo que tenha assim tanta... É só sim e não. Tank Garden. Nunca joguei, não sei o nome de cartas por acaso. És tu e eu, também não sei. À partida diria sim, porque o jogo parece muito bonito se e for a merece. cópia do Nuno, eu se livava, de certeza. Lisboa. Lisboa, está-se livado. Claro que sim. Este é claro. Este já é claro. Jungle Speed. Eu aposto que este também. Não. Tem cartas rasgadas, se calhar a resposta é sim. Terraforming Mars. Sim. É tão feio. Merv. Olha, não, tenho ali e não abri, portanto não sei. Cartinhas pequenas, acho eu. Normalmente cartinhas pequenas não há grande problema. Euro. Normalmente cartas pequenas Eurosize. significa que não há muito baralhanço. Exceto na edição USA do Ticket Ride. Pronto, estás a ver? Há sempre uma exceção. Meus amigos, este quiz terminou. O que é que qual é o elefante na sala, Tiago? Não estou a perceber. Já não tivemos estou a falar ver. dele. Já falámos dele. Caixas na vertical ou na horizontal. Muito bem, então esse elefante na sala de jogos verticais ou horizontais, isso é convosco e deixamos isso para... Eu já vi que é um tema muito fraturante entre nós vamos fazer um podcast só sobre isso. Fica prometido então, para a semana. Em que vocês vão falar nas vantagens de ter jogos na vertical contra a horizontal. Aliás, eu sugeria vocês fazerem um partido político, um num extremo, o outro no outro. Muito bem. Há mais alguma coisa a dizer neste tema? Ou estamos a falar sobre os nossos preservativos lúdicos? Eu tenho aqui umas coisas que não são propriamente preservativos lúdicos, mas são coisas que me ajudam bastante a não danificar as cartas, normalmente cartas dentro dos jogos, e depois dão um certo jeito para fazer o setup do jogo. Nomeadamente, eu tenho o hábito de, quando há muitos baralhos dentro do jogo, pôr os baralhos em cintas de papel ou dentro de plásticos, desde saquinhos, daqueles saquinhos pequeninos Saquinhos zip. que normalmente os jogos mandam-nos 300 e todos nós devemos ter uma caixa lá em casa com esses saquitos. Eu vou guardando-los todos e depois de vez em quando ponho-nos. Há editoras que sim, há editoras, Há editores que não. Mas eu, por acaso, na minha vida inteira já comprei dois tamanhos, uma ou duas vezes, e tenho uns tamanhos mais standardizados para as peças pequenas, para depois separar para o jogador. E organizas assim. Organizo assim. E depois vou reciclando todos os outros, ou seja, vou guardando os outros todos e quando aparece, e vou lá buscar. Muito bem, Carlos. Ainda não terminaste? Não, era desculpa. isso, estava a dizer. E depois é as cintas. As cintas, normalmente faço uma cintazita para baralhos, ponho uma cinta de papel, quer dizer que os baralhos estão guardadinhos assim. Esta não tem cinta, mas estão assim dentro das caixas. E por muito que as caixas andem para lá a baldear, os baralhos nunca se desfazem. E depois, quando os tiramos, é mais fácil. Pegas no baralho, depois na mesa já está o baralho, tiras a cinta. Normalmente escrevo lá para que é para o setup, ou como é que se faz o setup daquele baralho. E por acaso dá-me bastante jeito. Tenho alguns jogos guardados assim. Dá um bocadinho de trabalho. Parece que sim. Carlos, tu, para terminarmos esta parte do nosso podcast, tens mais algo a dizer? Ou seja, se tu tens alguma dica que tu uses para proteger os teus jogos? Por exemplo, eu sei que tu, nos tabuleiros individuais de cada jogo, também costumas plastificar. Tão feia. Tudo plastificado.
Não, olha, é assim, de facto há um jogo que eu plastifiquei os tabuleiros porque eram muito fininhos, que é o Miyabi. Ok. O Miyabi, eu plastifiquei de facto Isso é os do Karate Kid, tabuleiros. o Miyabi é do Karate Kid, não é? É. E não correu assim muito bem, por acaso. Embora foi com Porquê é que máquina, será? mas não, mas a sério, funcionou. Só um dos tabuleiros é que ganhou uma bolha de ar e não ficou muito bem. Mas no fim das contas valeu a pena, porque torna-se muito mais. O cartão é tão fininho, é tão maleável, tão flexível, que com a plastificação em máquina ficou mais rijinho, por ac- no fundo. É Sim. isso, não há outra Eu maneira por de acaso dizer. tenho algumas coisas plastificadas, mas normalmente são player aids ou coisas parecidas. Não peças específicas de jogo que eu preciso delas para jogar. Ou consumíveis, por exemplo, os papéis dos Roll and Write eu normalmente tenho os plastificados. Sim. Esse teu Exato. também. Muito bem, meus amigos. Então, damos por terminada esta parte do nosso podcast em que falámos sobre e muitas coisas, mas além de sobre preservativos lúdicos. É uma expressão que tem que ficar no nosso meio, porque efetivamente eles existem, estão aí e dão-nos alguma segurança para quando temos um E jogo usem, assim não mais, é? Usem porque mais quente, Não um jogo jogues assim desprotegido. com pessoas especiais. protejam-se. Então, até já. O Voltamos azar já para acontece a a todos. nossa próxima rúbrica. Então voltamos para a nossa próxima rúbrica, que é os jogos de trazer por casa. Então, quem é que quer começar aqui com os jogos de trazer por casa? Tiago, Jogos de trazer por casa. São jogos que jogámos esta semana. pode ser. Eu esta semana joguei um total de 0. Boa! Que jogos Zero. são bons. 0. Joguei 0 jogos. Nem online? Nem online. Por acaso online deve ter jogado um Ticket Ride qualquer. Ah, Agora não me lembro bem, mas de certeza que joguei. Não joguei jogos, apenas posso-vos dizer que reli para ensinar aos miúdos lá do centro para o Halloween o Mysterium Park. ok. Por acaso estou muito. Eu só não consigo jogar com eles esta quarta-feira. Talvez jogue com eles na próxima. Não sei se vou ter tempo ou se eles vão ter tempo. Mas por acaso é um jogo que eu confesso que eu tenho, já o joguei, mas só o joguei a 2. E é um jogo que tu, sendo um fã do Mysterium, se calhar vais gostar deste até mais do que o Obscuro. Porque é um jogo um bocadinho muito mais streamline que o Mysterium, demora menos tempo. São 30 minutitos. Sim. Um bocadito mais no máximo, e não tem aquele atraso que às vezes o Mysterium tem, que arrasta o jogo durante uma hora e pouco e tu já estás ali no final. Não, nunca mais chegamos ao fim. Eu sinto isso um bocadito. Muito bem. E tu, Carlos, que jogos é que trouxeste por casa esta semana? Olha, esta semana continuei a semana inteira a jogar apenas um jogo, Scout. Ok. O jogo é... O Carlos está numa senda. Pronto, está numa fase completamente viciante. Achas que vais na salivar as escola. cartas? Já estão salivadas. Portanto, É se verdade. libaste Esse jogo já recebeu recebeu. cartas slibadas das Rascoffs, que o Tiago não gosta e que, portanto, o irá afastar definitivamente de uma mesa de Quando Scout ele comigo. tocar nessa carta, ele vai fazer... E vai sentir arrepios Que nas espinhas. nojo. Portanto, eu posso baralhar, porque a mim não me custa nada baralhar cartas slibadas de qualquer slip. Eu sou bom. Por E isso, seguras-lhe as baralhador. cartas e ele só aponta. Quero esta, joga esta. exatamente. Jogas. Tira-me estas Olha, daqui. eu estava não. aqui a pensar, o Scout não deve ser um grande jogo para ter as cartas slibadas, porque depois de vez em quando pões as slibs ao contrário. Então, Tem que se virar ao contrário, exatamente. Tiago já não, Sim, já não quero jogar É isso. verdade. Double sleeve. Tem que se virar ao contrário. Mas, olha, a experiência é que até dá jeito para baralhar, né? As slips ajudam a tornar-se mais maleável a fazer o baralhanço. E eu há bocado tu falavas que não é possível baralhar de outra maneira que não sendo na mão, mas eu consigo baralhar com duas metades, uma contra a outra. Uma contra a outra, não. O Pronto, chamado Riffles Shuffle.
Exatamente. Eu consigo, mas fazer isso. normalmente, mas acontece uma coisa chata, que é as cartas ficam com as Com sleeves a ficam com a boca boca, para um lado e pois, outras para o outro. sim. Opa, olha, então não sei, mas a mim não me acontece isso. Agora, eu queria falar de 2 outros jogos. Um já, aliás, sim, um é muito recente, mas o outro Mas já jogaste? é antigo, antigo. Online. Um é o Mao, ou o Mu, do Bruno Catala. É um jogo de cartas antigo. Em que é um jogo em que vamos ter que jogar para uma sequência de números, ascendente ou descendente, até que alguém não consiga e tenha que recolher as cartas todas. O jogo já não é novo, mas é interessante, é engraçado. E outro que tem sido um jogo que tenho jogado bastante também em digital, também é do Bruno Catala e do Theo Rivière, é o Sea Salt and Paper, que é um jogo que me parece muito, muito engraçado e tenciono comprar uma versão física Isso é para deste mim, ano? porque de facto eu penso que ou está para sair agora ou já saiu há Sim, relativamente. Acho que onde é saiu que tu já jogas isto digital? no BGA, Ok. sim, Sabes que o Board Game BGA agora Arena. tem Asmod e Pois, claro. O jogo é da Bombix, mas a Bombix é basicamente era a Asmod. Asmodee. Exato. Ok. Mas é giro, é um jogo muito giro e claro que tem muita dependência de sorte, tem sem dúvida, mas foi as minhas E o jogadas Estás Catala não encantado. falha, não é? esta semana. E olha que eu tenho aqui um feeling que o Nuno também jogou um Catala qualquer. Acho que sim. Vamos, Eu então joguei vá lá. um Subek. Entendem? Sobek. Um Subek. É assim, ora bem, eu joguei um Subek a 2 com o Miguel Conceição e, ora bem, aquilo foi, a leitura das regras foi ali no local, foi abrir a caixa, começar a ler as regras e tentar jogar. Talvez dessa pressão não conseguimos perceber logo ao início, ou seja, nós tivemos que reiniciar o jogo porque não estávamos a perceber que iam sair 10 cartas em 6, ou seja, estávamos a jogar, eram 5 rondas, ou seja, tínhamos que esgotar o baralho todo. Não estávamos a perceber muito bem como é que as rondas iriam ser feitas, mas depois lá fizemos reset ao jogo e voltámos a jogar desde o início. O que é que nós sentimos? Sentimos que este jogo, aquela mecânica do caldeirão é interessante, mas num jogo a 2, quando tu já vais na frente com o caldeirão, de certa forma já estás perdido, ou seja, o outro já está relativamente safo. Não sei, pareceu-nos que faltava ali um terceiro elemento para equilibrar um bocadinho essa mecânica. Eu, para já, se não saber jogar, devias ter ouvido um dos nossos episódios iniciais onde eu falei muito bem desse jogo, porque foi dos primeiros jogos que eu joguei. Oh, Tiago, eu ouvi, por isso é que te mandei uma fotografia a dizer que o jogo, porque é que como é que tu gostavas daquilo, porque, não, estou a brincar, não é? Mas, sim, eu ouvi, agora, jogar é outra coisa. Há personagens que permitem mitigar esse problema das cartas que estão na corrupção. E é verdade, é assim, eu também não, a minha maneira favorita de jogar o Sobek também não é a 2, é mais 2 sempre. Tanto mais que eles... Tens que jogar o Sobek para Pois, 2. tanto mais que... Tu jogaste o Sobek normal, não é? Exatamente. Pois. Por isso é que é o Sobek para 2. É Mas porque atenção. provavelmente a configuração a 2 nunca foi o forte do Sobek. Sim, Não é? mas atenção, E houve espaço para criar um jogo. Aliás, eu já joguei o online, a versão online do Sobek para 2 e até gosto bastante. do Sobek Bastante para 2, do interessante. Sobek 2, não é? Sim, o Sobek 2. Eu tentei uma vez, não percebi muito, depois não me apeteceu estar a esgadanhar regras e portanto não continuei. Aquilo orienta, a carta define para onde é que o teu adversário te vai obrigar a ir. Um bocadinho parecido com a 2, que nós temos poderes, que temos cartas. Onitama? Onitama, exatamente. Onitama. Ah, ok. É mesmo esse. O Onitama também, a carta que tu ganhas, não é? Vai definir o movimento que o teu adversário tem que fazer, certo? Não, eu só joguei tu uma vez escolhe... isso. Tenho ideia que é Não, assim. a carta... Sim, a carta Mais ou que... menos. Acho sim. que é. Sim, acho que é isso. Tu passas uma carta ao teu adversário que tu usas e a seguir passa ao adversário que pode usar essa. Sim. Exatamente. No Sobek também tens a questão de teres que, em função da jogada do teu adversário, terás que seguir uma determinada direção.
Depois o número de casas que andas eu já não me recordo como é que é, mas até está bem, bem esgalhada o mecanismo. Tem que explorar Sim. mais. Mas agora deixa-me só responder ali ao Nuno, porque ele deve ter imensos jogos, porque eu sei onde é que por onde ele andou, portanto ele deve ter imensos jogos. Relativamente ao Sobek, é um jogo que tens que conhecer um bocadinho mais, porque ele tem alguma estratégia que normalmente as pessoas não apanham logo de início. E uma delas é como tu jogas com a corrupção, não é com o caldeirão, é com a corrupção. Se jogar para a corrupção, normalmente quem não sabe jogar, ou quem joga nas primeiras vezes, ou seja, ganhar muita corrupção, tens que fazer um rush do game muito grande para conseguires ter a possibilidade de ganhar, ou seja, é fazer os sets, mesmo tendo muita corrupção, fazendo com que as outras pessoas não tenham nenhum set. Ou seja, se no jogo a 2... Ele ganhou-me para aí por 130, eu fiquei com 60 pontos. É isso que eu ia dizer. No jogo a 2, se alguém fica com muita corrupção logo, a outra pessoa anda ali a passear e anda a fazer os sets que quer, basicamente. Depois, como o Carlos disse, há personagens que tu tens de estar com muita atenção, principalmente para queimar a mão das outras pessoas, porque tu podes ter quantas cartas quiseres na mão, mas existem cartas que te queimam a tua mão, que são jogadas pelo outro. Certo, mas as personagens são... Tu apanhas as personagens com elas voltadas para baixo. Tu não sabes também que não sabes, personagem é que também lá estás está. sempre na dúvida do que é que a outra pessoa tem. E o jogo é muito estratégico por esta razão. Porque tu não tens de estar sempre, não vou dizer, a estudar, e tens de estar com muita atenção ao que o teu adversário está a fazer e a maneira como ele está a jogar, para tu ires respondendo. Ou seja, resumindo e concluindo, tinhas que jogar mais uma outra vez. Eu vou ver se eu arranjo para jogarmos umas vezes nos nossos encontros. Eu tenho o jogo, eu posso levá-lo se quiseres. Olha, não sabia que tinhas. Vês, já arranjaste o jogo. Olhem, o outro jogo que eu joguei chama-se Evergreen. Jogaste. Um jogo que eu queria jogar, li as regras e consegui apanhar o jogo e joguei o jogo. Então? O jogo parece-me, para mim, chamou-me a atenção. Eu gostei de o jogar. É relativamente estratégico. Tu tens que pensar ali um bocadinho que a carta que tu escolhes é a carta onde é no bioma, é no sítio onde tu vais trabalhar, fazer crescer as tuas árvores ou não, consoante as ações que tu escolhas, mas a carta que tu deixas ou que os jogadores deixam é a carta que no final te vai dar pontuação. Por isso, aquela escolha entre, ok, eu quero fazer crescer a minha floresta neste bioma, nesta cor, mas gostava também que ela fosse incentivar, que ela me desse mais pontos no final. E essa escolha das cartas é interessante, ou seja, tu tens que a dualidade de querer escolher uma, mas tentar que a outra fique para valorizar melhor as tuas árvores no final do jogo. Depois, a parte do sol, ou seja, o girar e a fotossíntese, a produção da energia, também é interessante. E a outra coisa é que, à medida que tu vais adquirindo cartas nas rondas, as rondas vão-se diminuindo. É como, por exemplo, pegando no exemplo do Wingspan, se calhar muita gente já jogou, as rondas vão ficando cada vez mais pequenas, cada vez fazes menos coisas na ronda, mas à medida que o jogo vai evoluindo e consoante tu escolhas determinadas ações, essas ações vão ficando mais fortes. Ou seja, tu vais tornando essa ação, se a escolheres 3 vezes, ela vai ficando mais forte à medida que tu a escolhes. Um jogo interessante, eu joguei a 4, relativamente rápido de ensinar e também foi relativamente rápido de jogar. Ou seja, um jogo interessante. Um jogo que se calhar é um bocadinho menos agressivo que o Photosynthesis, que é do mesmo criador. Ou seja, é um bocadinho mais, estás no teu tabuleiro, fazes as tuas coisas, não há tanta interação diretamente com os teus oponentes, porque não tapas os teus oponentes, o sol aos teus oponentes. Mas gostei do jogo, achei o jogo e o jogo, a arte também me agradou, não é daquele de me fazer cair o queixo, mas também gostei. Por isso é um jogo que eu recomendo vocês jogarem quando vocês puderem. E estes foram os jogos que eu joguei, além de outros, mas para evidenciar. Deixa-me só perguntar, o Evergreen já está, ele não estava em Kickstarter, já chegou? Eu acho que o Evergreen já está a ser vendido. É? Ok. Eu acho que sim. Okay. Eu acho que estes vieram de Essen, mas eu acho que já está a ser vendido o Evergreen. Pronto. Muito bem. Estou a perguntar porque ele é deste ano ainda. Ele é deste ano. Ainda não tinha visto nenhum sequer. E mais jogos? Só jogaste 2 jogos numa convenção inteira que tu tiveste? Ou vais falar disso? Não, por acaso estive a raciocinar e não joguei muito porque assim, eu fui a um workshop que me ocupou uma manhã e depois lembro-me de ter jogado assim o Rhino Hero, joguei assim para fazer um bocadinho de tempo,
Pronto, depois também tive que sair, ou seja, porque eu ia com um grupo de amigos que não são jogadores 100%, por isso também tive que ir dar uma voltinha com eles e tal. Por isso não joguei mais algumas coisitas, mas não foi muito mais. Ok. Joguei o Micro Macro City, interessante. Já tínhamos jogado, nós os três até. Sim, joguei um Porto, joguei que já não jogava há muito tempo, Porto. E está-me a faltar um que eu joguei com a Filipa e com o Eduardo e agora não me lembro qual é. Bom, mas pronto, foram esses os jogos que eu joguei. Então, vamos fechar este segmento do nosso podcast para já irmos à última parte do nosso querido, amado e desejado podcast. Mas afinal, é a vez de quem, Carlos? Estás aí quase já adormecido, não? É a tua vez? O Carlos não se ouve. Alguém que dê o micro ao Carlos. Esta semana tenho-me apercebido que várias lojas online, sobretudo espanholas, Sim. estão a lançar campanhas ou a preparar campanhas de vendas, já a preparar o Natal, não é? Com muitas ofertas e com preços mais convidativos. E, paralelamente, vamos tendo também aqui no nosso retângulozinho o tão aguardado período dos saldos do Pingo Doce. E, portanto, Já começou a... já começou, não é? Mas agora vai vir aí mais em força. Eu penso Já que lá fui hoje. estou com alguma expectativa para perceber se vai aparecer o Canvas. Tenho dúvidas. Tenho muitas dúvidas. Eu ouvi falar de uns Ticket to Rides. Vamos ver. Eu gostava de apanhar o 3 Reis. Não é 3 Reis. O Rei morreu? O Rei morreu. O Rei morreu. Isso está em Aveiro, penso eu já. Sim. Quero o Rei ver se morreu, eu acho que está. Rei morreu num jogo muito bom. Eu penso que tens em Aveiro já. Pronto, é isso que eu queria falar. Não vou me esticar muito mais. É as promoções. Tenham cuidado, não gastem demais, mas aproveitem algumas coisas. Sim. Se tudo correr bem, este podcast ainda vai a tempo do Natal, portanto. É assim, eu já passei lá no famoso Pingo Doce. O PD. Pronto, e aqui na minha região, aqui em Águeda, e não tinha assim nada de extraordinário, só talvez o Lobo da Mora Piaf é que estivesse lá e que me deixou assim um bocadinho mais a pensar. Nunca joguei. Alguém já jogou o Lobo? Sim, é muito bom. Esse é daqueles jogos que lembram-se de termos falado aqui com o Pedro Pereira, do Dominion e do o Arctic Scammers. É um bocadinho a mesma coisa entre o Carcassonne. Ok. O Lobo por uns tempos não ficou com aquilo que é hoje em dia do Carcassonne. O Império do Carcassonne. Exatamente. Pois. Embora sejam diferentes, mas o mecanismo assenta na mesma coisa, que é por tilezinhos. E no caso é muito fixe. Olha, se tiveres a oportunidade de o comprar, se tiver um preço bom, é um jogo que não vais desgostar. Sim. Porque em certa medida até acho que torna-se mais prazenteiro de jogar até do que o Carcassonne. Pode ser uma heresia para alguns, mas fala eu alguém gostei que não muito. gosta de Carcassonne. É assim, não é não gostar. Eu não sou um adepto, já gostei bastante mais, mas não sou um adepto assim muito grande de Carcassonne, não. Mas pronto. O Talbar vem atrás de ti. Não sei. Eu depois saí de lá, sabem, pronto, neste momento eu estou a atravessar esta parte mais... Não é negra. Não, mas uma parte mais cautelosa do hobby e não estou a comprar assim muitos jogos. Estou só a recolher alguns Kickstarters que estão para aí e, de certa forma, a usar a coleção que tenho e a tentar tirar alguns da estante da vergonha. Por isso é que eu fui lá assim um bocadinho já fui um bocadinho cético. Pronto, e só tinha lá esse jogo assim que me chamou mais a atenção. De resto, todos os outros não... Nada me chamou a atenção. Eu já não compro um jogo há uns meses. Largos. E quando eu digo largos, digo para aí há 6 meses. Pronto. Vamos já lembrar de algum jogo. Não. Pois. Foi para aí no primeiro encontro da FNAC que eu comprei um jogo e foi o meu último jogo que eu comprei. Ok. Portanto, foi para aí há 4 meses já.
Eu acabei de comprar hoje jogos. Normal. Jogos. Certo. Não, eu por acaso Depois vão gostar. Provavelmente vão gostar. nem tenho visto, nem tenho ido às lojas online. Não tenho. Vi há dias o Pandemic Iberia, a nova edição, Sim. em promoção a 30 libras, acho eu, e tive quase para comprar. Mas depois disse, não, porque isto vai ficar para aí a 55 euros com os transportes para Portugal e não me apetece estar a dar tanto dinheiro. Não sei o que é que se passa comigo. E as taxas alfandegárias? Pois, passa-se que estás em Já estava Portugal tudo e estamos em tudo plena incluído. crise, não é? Estava tudo incluído. Muito bem. Tiago, é a tua vez. É a minha vez? É a minha vez? É a Não? tua Pronto, vez de então jogar. é assim. O que é que eu vos tenho a dizer? Eu hoje, como vocês ouviram, eu não joguei nenhum jogo e não joguei nenhum jogo por uma razão, não vem uma razão simples, é porque não tive tempo. É porque eu tinha planeado ir aprender um jogo, não sei se vocês se lembram que eu ter há uns tempos atrás recebido um Kickstarter, o Scandalo, não sei se vocês conhecem o jogo. Não. Eu estava aqui a ver se eu tinha aqui à mão. É o como é que eu ia dizer? É a reimplementação do Awkward Guests. É um jogo de uma editora espanhola que agora me está a falhar. Scandalo. É de uma editora espanhola, da Megacorpin Games. E é um jogo basicamente de dedução. Como vocês já sabem, eu sou uma pessoa que gosta bastante de dedução e comprei um bocadito este jogo por uma razão um bocadinho mais simples, que é este jogo vinha com o modo solo. Para além de eu ser ter algumas coisas fixes, a edição de Kickstarter, por exemplo, vem com um jornal. E eu vou-vos mostrar aqui o jornal. Vou-vos ler aqui o jornal. Basicamente é um jornal satírico acerca do Kickstarter. Tem revisões, por exemplo, do Tom Vassell a dizer que o jogo é péssimo. E o jogo é todo feito nesta onda do vamos gozar connosco próprios e fazer um jogo desta Satírico. maneira. Exatamente. Mas ele disse mesmo isso? Porque até... Não. Aliás, ele é um fã do jogo, até porque ele já gostava do Awkward Guests, então ele é um fã ainda maior deste jogo. O que é que eu ia dizer que não era mentira? Para além disto, por acaso não é este é o livro de instruções, o paper, o jornal anda para aqui para dentro, mas pronto, não vou estar a chatear-vos muito com isso. E Então, o que é que eu estava a dizer? Mas tu jogas solo? Diz. É isso que eu te ia dizer. Eu normalmente não jogo solo, mas os jogos de dedução são jogos que são mais ou menos dados a se jogar a solo e normalmente não são jogos com muita interação entre o jogador, portanto eu até não me importo de os fazer a solo porque são puzzles. Eu leio-os mais como puzzles do que como jogos, não é? É como se eu estivesse a fazer, em vez de estar a jogar um jogo, estaria a fazer um sudoku. E então, o que é que eu ia dizer? Isto veio em Kickstarter, veio com 6 meses adiante no Kickstarter. Ou seja, foi um jogo que eu estava previsto chegarem agora em outubro e chegou-me por volta de março, abril. Uau. Já não me lembro ao certo. Já não é coisa que se ache com muita frequência. Já não é coisa que se veja todos os dias, não. Então, e eu fiquei todo entusiasmado, então pronto, agora vou jogar um jogo solo. E fui ver, e para jogar o jogo solo é preciso a aplicação. Ok. E depois, quando fui ver a aplicação, ok, pronto, é preciso a aplicação, vamos buscar a aplicação. Fui à página do Kickstarter, aplicação. E eles dizem, meus senhores, gostamos muito de vocês, já vos conseguimos entregar o jogo, mas a aplicação ainda não está pronta e estará pronta na altura que nós fôssemos lançar o Kickstarter. Portanto, para já podem jogar o jogo normal, entretanto, nós vamos mandar a aplicação ou vamos disponibilizar a aplicação para vocês jogarem. Eu, ok. Estás tramado. Estou tramado, exatamente. Já tenho o jogo, não consigo a aplicação, mas depois também pensei, eles também entregaram o jogo com uma carrada de tempo de antecipação, não vou estar aqui a chatear-me com isto. Sim. Passou uns tempos, veio o meu calendário e eu vi, outubro, se calhar a aplicação já saiu. Então deixa-me ver a aplicação. É fixe, já tenho aqui a aplicação. Descarreguei a aplicação, logo à noite vou abrir para jogar. Então pronto, chego a casa tudo contente, vou ver a aplicação, aliás, saco do jogo, por isso é que ele já estava noutro sítio, saco do jogo, ligo a aplicação, começo a desmontar, ligo a aplicação e a aplicação diz solo modo solitário não disponível. E eu, ok.
será que eu tenho que fazer mais alguma coisa para pôr aqui o modo solo? Fui fazer mais uma pesquisa um bocadinho maior na internet e depois vem lá a dizer: meus amigos, gostamos muito de vocês, mas ainda não conseguimos disponibilizar o modo solo. Aguardem mais uns momentos para vocês jogarem o Estás com modo solo. azar. E pronto, basicamente é isso. É um jogo que eu já tenho para aí desde abril, ainda não o consegui jogar, efetivamente. E esta semana foi esta epopeia para o conseguir jogar. Pensava que ia jogar. Tive para convidar a Ana para vir jogar comigo, mas opa, a Ana não gosta particularmente destes jogos e ela está numa fase delicada da vida, está num processo de incubação, portanto eu resolvi não chatear. Pois, fizeste bem. Também, ela se calhar ia ganhar e depois ficavas mal. Normalmente neste tipo de jogos sou eu que ganho, até porque deve ser por causa disso que ela não gosta tanto deles. Só para vos ler a crítica do Tom Vassell de Dice Tower, aqui diz: I tried to play the game but I couldn't get through the rules. They were just so confusing. I just didn't understand how everything worked in deduction. Esta é a crítica do Tom Vassell ao jogo. Exatamente. Bom, é a minha vez? Acho que é, eu já joguei. Muito bem, então é a minha vez. Então, para a minha vez, eu queria trazer-vos aqui uma história que eu li no site da StonemeyerGames.com, que é uma pequena história de um rapaz que decidiu mostrar que, afinal, o Kickstarter ou o GameFound, mas por acaso este foi Kickstarter, ainda pode ser usado como ele foi inicialmente criado, com o intuito com o qual ele foi inicialmente criado, que é aquelas ideias que estão lá, as pessoas procuram, identificam-se com elas e começam a suportar, não é suportar, começam a dar suporte, assim, talvez em português seja melhor, a essas ideias. Então, o rapaz... A apoiar, isso também pode ser. O Filipe, vou-lhe chamar assim... começou a fazer os seus jogos e ele fazia os seus jogos. Bom, começou a fazer o seu jogo e a fazer o seu jogo um bocadinho mais pela graça de o produzir e depois de poder jogar com jogos. E ele, é claro, a dizer que a intenção dele era essa, era jogar com os amigos. Pronto. O jogo foi-se desenvolvendo, os amigos... O desenvolvimento do jogo até calhou bem e ele sentiu que o jogo poderia evoluir, ele foi evoluindo e depois, pronto, disse assim, acho que está aqui um bom jogo, se calhar há outras pessoas que também gostariam de o jogar. Pronto, e então ele começou a preparar uma campanha, mas de uma forma, efetivamente, completamente diferente do que hoje em dia se vê. Ou seja, ele não apostou em, antes de lançar o jogo, ter já uma grande multidão atrás ou à espera do jogo. Ou seja, o que ele conta é que um fim de semana ele foi a uma convenção perto de casa dele e esteve a demonstrar o jogo e aí conseguiu à maneira antiga para aí umas 400 pessoas numa folhinha de papel com os e-mails e a quem ele disse que pronto, quando eu lançar eu envio-vos um e-mail e pronto, e depois vocês veem se querem, se não querem. Ou seja, e foi assim talvez o único evento que ele tenha feito para ter já uma pequenina multidão, vamos chamar assim, à espera do jogo. Pronto, depois lançou o jogo no Kickstarter e lá foi, mandou os e-mails. Desses e-mails, grande parte converteu, porque lá está, é o que ele diz, não há nada melhor do que alguém comprar ou apoiar um jogo no Kickstarter que já jogou, que já viu, que já sentiu, não é? Ele também fez poucas edições de preview para enviar a alguns youtubers que faziam reviews grátis, ou seja, ele não mandou para os grandes youtubers que se calhar já se cobram por fazer esse tipo de reviews, mandou para aqui e para ali e também ele próprio disse que não, eu gostei da palavra, ele não orquestrou o lançamento de todos esses vídeos no momento mais exato para catapultar o jogo. Ele deixou isso livre à vontade dos produtores do próprio vídeo, quando eles tivessem o vídeo pronto para o fazer. Claro, deixando algumas hashtags e o próprio lançamento não sincronizado também foi fazendo com que as pessoas fossem vendo mais vezes o jogo, pronto, num maior espaço de tempo. Pronto, e lá está, ou seja, ele, apesar de tudo isto, acabou por ver o seu jogo
o seu jogo foi financiado para aí à primeira semana. No total ele conseguiu os 100 capas de dólares. Quando viu que o jogo estava financiado, então começou a pegar num pouco do dinheiro que ele já tinha de apoio garantido e começou então a fazer alguns anúncios no Facebook, no BGG, e começou a seguir esses anúncios através do código dos anúncios e perceber se esses anúncios convertiam ou não convertiam. Foi apagando alguns, criando outros, e a coisa foi efetivamente andando, e ele conseguiu mostrar que teve uma campanha financiada do seu jogo. O jogo chama-se Trench Club, e ele conseguiu provar que efetivamente uma ideia colocada no Kickstarter sem grande estratégia de publicidade também conseguiu vingar. Se calhar não fez o dinheiro ou a dinheirama que outros poderiam fazer, mas ele conseguiu, nesta carolice, acabou por provar que de certa forma conseguia correr uma campanha no Kickstarter à moda antiga, como ele lhe chamou. Pronto, e de certa forma ele aprendeu bastante, conseguiu saber os meandros da construção do jogo, da produção do jogo, e de certa forma provou que efetivamente o Kickstarter ainda pode ser um espaço para alguns de nós, não para já nós portugueses, não, porque legalmente acho que não o podemos fazer, mas para algumas das pessoas conseguirem pôr os seus jogos lá, as suas ideias, e serem financiados. Por isso, esta é efetivamente esta notícia que eu vos trago, que achei curioso. Voltar a ter estas histórias que tantas vezes já aqui criticámos, em que o Kickstarter se transformou numa plataforma de pré-vendas para reservas. Por isso, não sei se tem alguma coisa... Já agora só para acrescentar aí àquilo que estavas a dizer, há de referir que este jogo, o Trench Club, é um wargame. Ok. Sim, acho que sim. Pelo estilo, sim. E só para dizer, só faço essa ressalva, porque normalmente o wargame, que é um nicho que publica muitos jogos dessa maneira. Pronto. Okay? E já agora, ele está a produzir agora a versão Legacy, pelos vistos. Que eu, quando fui aqui pesquisar rapidamente o BGG, reparei que já vi o Trench Club Legacy. Pronto. Para 2023. Mas é bom, achei a história... E mais alguma coisa, Nuno? Achei a história muito interessante. Não tenho mais nada. E passa a minha vez. Nada, se nada, numa novidade tenhas para dizer ou não queres contar nada? Mas, estás a falar sobre o meu protótipo? Por exemplo, não sei, não te aconteceu nada Sim, aconteceu. nesta Viana Eu coloquei um protótipo meu num concurso pela primeira vez, nunca tinha feito nada do género, na VianaCon, no concurso dos protótipos da VianaCon, e apresentei-o. Neste caso foi a Amiibo que desenvolveu, que teve a apoiar o concurso, certamente, e ganhei. Eu ganhei o concurso. Boa. Com o meu protótipozinho. Temos que te dar os parabéns, não temos que muito obrigado. abrir o champanhe. Muito obrigado. Foi interessante e é... Parabéns. É muito obrigado. Como é que foi a experiência? Ora bem, eu nunca tinha feito um pitch, não é? Tive para aí uns 15 minutos, ou seja, estavam regulamentados 15 minutos. Não sei se os usei a todos, porque também havia alguns constrangimentos da parte do Nuno, que estava a avaliar o protótipo. Mas senti... O Nuno, já agora, que nos apoia no nosso jogador de ouro. Sim, o Amiibo apoia-nos no jogador de ouro do grupo de board gamers de Aveiro. E pronto, e foi muito interessante porque eu nunca tinha feito aquilo. Acho que me correu relativamente bem. Estava o nervoso suficiente para funcionar. Boa. E pronto, e ele depois, ao final do dia, estava eu a jogar o meu Evergreen e ele veio-me dizer que eu então ganhei para ir tirar lá uma fotografia. E foi muito interessante, foi efetivamente, pronto, ou seja, ele achou que o jogo já estava relativamente bem composto e pronto, e foi um boost de energia, porque às vezes na criação, não sei se acontece com todos os designers, não é? Mas às vezes tens uns momentos em que achas que o jogo não tem pernas para andar ou não tem... Depressão. E foi interessante, ou seja, deu-me uma energia extra e uma convicção de que, pronto, existe ali algum jogo para ser jogado. Pronto, agora o Balão 1500. Balão 1500. E eu por acaso, acho que a Amiibo é uma editora que liga bastante bem com esse jogo. Sim, essa impressão. Também me parece que sim. Sim.
Aliás, quando pensei no tema, sim, a longo prazo pensei em apresentar-lhes a eles também. Sim, porque acho que, efetivamente, pelo que eles têm vindo a lançar, é um tema que lhes possa dizer muito. Bom, posto isto, terminamos o nosso podcast. E foi um podcast muito interessante, porque falámos de muita coisa. Espero que as nossas opiniões acerca do plástico e dos preservativos no mundo da proteção dos nossos jogos vos tenha servido para conhecerem algumas coisinhas aqui, outras coisinhas ali, novas ideias, novas formas de pensar. E por isso, olha, despeço-me, agradeço a todos que nos estão a ouvir e agradeço aos meus colegas de painel que tão bem e eloquentemente defenderam as suas bandeiras. Carlos, last words, últimas palavras em francês, deixo para outra pessoa dizer. Então, olha, é só dar-lhes parabéns pelo teu achievement e desejar que o teu jogo realmente ganhe pernas e chegue ao mercado. Aos nossos ouvintes, aquele abraço. É isso. Tiago. Eu volto a dizer que todos os conselhos dados neste episódio pelo Nuno são da sua inteira responsabilidade e o Billy e a Besta não têm qualquer tipo de mal nisso. Portanto, Tá, mas não- queixas é assim, com o sim. Nuno. Com isto digo, abraço a todos. Quem nos quiser mandar mensagens, mande pelas redes normais, nomeadamente Facebook e WhatsApp, enquanto nós não temos outras. E até à próxima. Então até à próxima. Muito obrigado por terem escutado mais um Billy e a Besta, um podcast de ter sempre, sempre, sempre na estante.